Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Lopes Bastos. Eu sou do grupo 3, também conhecido como Devs da Gama, né, do nosso repositório, juntamente com o José Vitor, Pedro Emanuel e o Thales Iago, da disciplina de Engenharia de Software 2 da Universidade Federal do Piauí, no período 2025.2. E hoje eu vou apresentar o tutorial básico do React, voltado para o nosso projeto Recicla AI. Inicialmente, convém mencionar que eu já tenho aqui a estrutura do meu app, do meu front-end toda montada, e nesse tutorial em vídeo eu não vou mostrar como fazer essa instalação. O tutorial para isso está todo na wiki do nosso projeto, tudo muito bem explicado, que você tem que instalar o Node, você pode criar o app tanto com o Create React App quanto com o Vite. Ele vai criar a mesma coisa, mas tem algumas nuances importantes, como por exemplo o comando de rodar em modo de desenvolvimento, e também a porta do servidor quando a gente roda em desenvolvimento é diferente se você usar o Vite ou se você usar o Create React App. Mas está tudo muito bem explicado lá no nosso repositório, na nossa wiki. Então, o que é que nós vamos ver nesse tutorial? Um tutorial bem básico do React. A gente vai ver como funciona o app, o componente app, que é o nosso componente principal, e a gente vai dar uma modificada para dar o nosso primeiro Hello World. Também vamos ver a questão das rotas, de páginas diferentes com novas rotas com o React Router, e também criação do nosso primeiro componente. Falando em componente, nós vamos primeiro ver aqui o nosso componente principal, que é o app.tsx. O React é um framework baseado em componentes, então essa função aqui, função app, e a gente exporta ela aqui para o main. Isso daqui é um componente, é o nosso componente principal da aplicação. E o React ele é baseado em, eu digo que ele é baseado em componentes porque nós vamos montando outros componentes e nós vamos estruturando o nosso front-end com base nesses outros componentes de reutilização, e tudo é uma grande vantagem do React. Mas sim, esse daqui seria a nossa página inicial, nossa página principal. Eu vou dar aqui um npm run dev, que é como a gente vê no Vite, roda no Vite. Aqui é a nossa página principal, né, no localhost 5173. Tem esse contadorzinho aqui e ele mesmo já diz edit app.tsx e salve. Tá bom, então vamos editar aqui. Primeiro eu vou aqui modificar, fazer tirar toda essa complexidade e colocar só que o componente app vai ter uma div o h1, certo? Bem-vindo ao Recicla AI, no nosso primeiro Hello World. Vamos ver aqui, pronto, ele já está modificado, nosso componente principal, nosso componente app. Para dar uma estilizadazinha, vamos alterar esse CSS aqui. Mas uma coisa que é importante, nós vamos começar a organizar nosso projeto. Eu vou colocar dentro da pasta styles, vou transferir o app.css e colocar um CSzinho que eu já deixei aqui previamente salvo, para que ele fique mais com a nossa cara, e aqui no app.tsx fazer a referência correta. Pronto,
Pronto, agora vamos ver. Pronto, ele já está com o CSS que a gente configurou. Mas uma página só, a gente não tem como fazer nada. A gente precisa acessar outras páginas. Como que a gente consegue acessar outras páginas? Utilizando o React Router, que é a biblioteca oficial do React para criar rotas. Então, primeiro de tudo, você tem que ter o React Router instalado. Vou criar aqui um novo terminal. Creio eu que eu já tenha ele instalado. Tenho que estar na pasta certa, né? Mas vamos instalar com npm React Router DOM. Pronto, tudo certo. Agora a gente já pode fazer a nossa alteração aqui dentro do nosso app, do nosso componente app. Nós vamos usar o browser router, o routes e o route from React Router DOM. E a gente vai modificar aqui nosso componente. Eu já estou aqui com minha colinha que eu já fiz antes, não vamos perder tanto tempo codando dentro do tutorial. Mas aqui basicamente ele envelopa tudo dentro do browser router, seria o navegador das rotas. A gente tem aqui esse div style só para que todas as páginas tenham um padding de um rem, né? E aqui são as rotas e cada rota se refere a um elemento. Esse elemento, teoricamente, seria uma página. Só que uma página também é como se fosse um componente. Então eu vou colar aqui, essa não é a melhor prática é que a gente crie uma pasta pages aqui, mas como é um tutorial bem simples, eu vou colocar aqui só esses exemplos de página. E agora sim, tá bom, existem as páginas, mas eu não consigo acessar elas via botão. Eu consigo dar um barra agendamentos, página de agendamentos. Eu consigo dar um barra histórico e ele vem para cá e eu consigo vir aqui em barra só sem URL nada depois e ele volta para a página inicial. Mas isso daqui não é funcional, ninguém fica indo de uma rota para outra num site para modificando a URL. Então o que a gente precisa? A gente precisa de uma barra de navegação. E a gente pode usar, criar uma barra de navegação como um componente e esse componente ser reutilizado em todas as outras páginas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta componentes e criar a nossa navbar. Vou colocar aqui o código, também importa o link do React Router DOM, que seria como se fosse, aqui também é um HTML simples, um CSS embutido, e o link é como se fosse só que do próprio React. Então vamos ver aqui, não adianta eu só criar o componente, eu tenho que importar para o meu app principal. Então eu vou importar a navbar e vou colocar aqui dentro do app. Quando a gente for ver, já está aqui funcionando. Eu consigo navegar entre as páginas, entre as rotas com a minha barra de navegação. E isso
já finaliza nosso tutorial básico. A gente aprendeu a modificar nosso web principal, a colocar o CSS no local principal. A gente também fez as rotas com browser router, route, que é usando a biblioteca React Router, e também criamos nosso primeiro componente, que foi uma barra de navegação, que pode ser reutilizada em qualquer outra página, e ela é esses componentes do React são muito úteis. E é isso por esse tutorial. Foi.